A pirâmide é só essa pontinha aqui. Eles descobriram que abaixo da pirâmide você tem estruturas cilíndricas, que é essa primeira parte aqui, ó, estruturas cilíndricas com uma espiral que vai rodando. Isso aqui, meus amigos, tem 680 metros de profundidade, tá? Agora, a outra parte, que é quadrada, vai mais 2 quilômetros, tá? Descobriram estrutura cilíndrica de 680 metros e mais 2 quilômetros de profundidade. Como é que pode, naquela época que não tinha guindaste, não tinha os tratores, como é que os caras fizeram isso? Meus amigos, se já era difícil explicar como eles construíram a pirâmide aqui em cima, imagina explicar como é que eles construíram isso tudo abaixo. Ou seja, literalmente, a pirâmide, que já é colossal, a pirâmide é só a pontinha do iceberg. Notícia bombástica, pessoal. Escaneamento da pirâmide de Khufu no Egito e no Pato de Giza. E o que eles descobriram, gente? Eles descobriram, olha aqui, debaixo dessa pirâmide uma estrutura gigantesca. Olha só, descobriram essas cinco estruturas aqui, geométricas, mas o que impressionou foi o que eles encontraram debaixo. Debaixo eles encontraram 8 cilindros, gente. 8 cilindros gigantescos. Isso aqui é uma modelagem 3D do que eles descobriram, né? 8 cilindros eles descobriram aqui, ó. Tá? E esses 8 cilindros descem por 600 metros de profundidade. Olha que coisa de louca. 8 cilindros gigantescos que descem por 600 metros de profundidade verticalmente. Não é? E o que acontece? Acontece o seguinte, gente. Quando chega no fundo, eles se conectam com 2 cubos, né, que cada face tem 80 metros. Né? Esses são cubos gigantescos, 2 cubos gigantescos. Chegam a 2 quilômetros de profundidade isso daqui. Ou seja, uma descoberta monstruosa, extremamente significativa. Vem corroborar o que a gente fala há anos, não é? De que essa narrativa histórica nossa é totalmente construída, não é? E que, através dessas novas tecnologias, essa, vamos dizer, nova visão da realidade está podendo ser revelada. Isto é uma bomba, isso é extremamente significativo. Stamp, o que é que está acontecendo? Calma, a gente já sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. Os livros de história vão ter que mudar. Com certeza eles terão que ser reescritos, mas nada desse papo de fugir para as montanhas. Mas eu estou assustada. O que tudo isso significa? Significa que até o século XVIII ninguém sabia da existência dos dinossauros. Até começarem as escavações. Exatamente. Uma hora essa bomba ia estourar, assim como a questão das pirâmides do Egito. Então é por isso que quando descobriram uma entrada secreta na esfinge, o governo do Egito proibiu as escavações. Mas é claro. Porque para eles não era interessante deixar a verdade aparecer. Mas todos eles sabiam da pilha de Bagdá, da lâmpada de Dendera. Como os egípcios poderiam ter feito aquelas inscrições no interior das pirâmides no escuro? Mas o teto não tinha marcas de fuligem, então significa que eles tinham luz elétrica. Claro, isso é como somar 2 mais 2. Mas os egiptólogos não queriam admitir. Óbvio que não. Mas e agora, o que vai acontecer? Agora a porteira abriu. A história será recontada, outras descobertas vão aparecer, mas uma coisa não vai mudar. O quê? A nossa fé, porque uma coisa não anula a outra. O universo teve um criador, nós tivemos um grande arquiteto, a vida não seria possível sem ele. Que tenso, Stamp. Preste atenção no que vou te dizer. Quando os espanhóis chegaram na América, muita coisa mudou. Os astecas eram um povo caçador-coletor, então quando tiveram contato com a civilização moderna, foi um choque para eles. Mas embora sua fé fosse diferente, havia também a figura de um criador. Tudo bem, mas me explica uma coisa. Se não foram os egípcios que construíram aquelas pirâmides, também não foram os maias que fizeram as deles, é isso? Como você espera que um povo que vivia travando batalhas e arrancava o coração ainda pulsando de prisioneiros em homenagem aos deuses conseguiria a façanha de desenvolver um calendário que, para os estudiosos, é tão exato quanto o nosso relógio atômico? Essa história não bate. É claro que não. Por isso a ideia mais lógica é que quando os egípcios chegaram em Gizé as pirâmides já estavam lá.
Por isso a cabeça da esfinge é completamente anômala em relação ao corpo. Isso eu já li. O faraó mandou aparar a cabeça de um monumento com o seu rosto, e acabou ficando desproporcional. Exatamente. Da mesma forma, quando os maias chegaram em Chichén Itzá, as pirâmides também já estavam lá, ou no máximo, eles foram orientados a fazer tudo aquilo. Por quem? Esse é o mistério. Mas veja bem, os maias acreditavam que em nossa história já houveram 4 civilizações que foram extintas, a nossa já é a 5ª. E você pode ver isso no calendário asteca, na Pedra do Sol, em que cada ponta do pentagrama significa uma civilização que já havia desaparecido. Então aí é que a história do rei Pacal começa a fazer sentido. Bingo! A tumba do rei Pacal foi esculpida com a imagem de um homem claramente pilotando uma nave espacial. Ele pilota habilmente uma espaçonave com as mãos, um dispositivo leva oxigênio para o seu nariz e ele aciona um dispositivo com os pés que se assemelham a pedais. Saem labaredas da parte de trás desta suposta nave, e isso é completamente desconcertante para os arqueólogos. O mercúrio que foi encontrado no subsolo do Templo da Serpente Emplumada em Teotihuacan não faz sentido algum. Encontraram também um tipo de silício que aguenta altas temperaturas, mas que não existe no México, só no Brasil. Como foi parar lá? E para quê? Silício, mercúrio. Qual a finalidade? A partir de agora vão surgir mais perguntas do que respostas. E a questão do alinhamento das pirâmides do Egito com o cinturão de Órion? Como fica? É neste ponto que você deveria perguntar. E o Botafogo com isso, Stemp? Ah, pronto, vai começar. Ele vem bem, mete o Botafofo no meio e estraga tudo. Anda, pergunta logo. Tá bom, então lá vai. Mas e o Botafofo com isso, Stemp? Da mesma forma que as pirâmides do Egito se alinham com o cinturão de Órion, o sítio arqueológico de Chichén Itzá se alinha com a sede do Botafogo em General Severiano. O campo de bola. O monumento erguido ao planeta Vênus, que é a estrela solitária. O Templo dos Guerreiros. Que em Botafogo é a Torre do Rio Sul. E torre é uma construção relativa à guerra, tudo a ver. Exatamente. Tudo bem, Stemp, então diz aí, o que tudo isso significa? Significa que a história vai mudar, a nossa fé não. Porque uma coisa não anula a outra. Só acrescenta. Quem descobriu o Brasil não foram os portugueses, mas os sumérios. Essa é outra verdade que mais dia, menos dia, vai aparecer. Essa história também é muito intrigante. Então é assim. Os maias tinham um deus chamado Kukulcán. Eles achavam que aquela estrela era um deus. E os espanhóis, quando chegaram por lá, já sabiam que aquela estrela era um planeta. E para quem estuda a Bíblia, este planeta é a brilhante estrela da manhã, que é Jesus. Um autêntico Looping existencial. Um Deus que virou estrela, que virou planeta, que era o filho primogênito de Deus. Que no final das contas acabou dando no mesmo. Não importa de que ângulo você veja o mundo, não importa a informação que vai aparecer, apenas não se perca no meio do caminho. Nós temos um Criador, alguém que olha por nós lá de cima, que nos guia, nos orienta e está de braços abertos à nossa espera. Ponto. Preciso aprender a ficar na dependência cada vez mais de Deus, porque quando Ele me encontra, não importa quem vai me deixar. Quando Ele está sentado comigo à mesa, não importa quem se levanta. O que te identifica? O que te caracteriza? Será que você pode dizer que é uma pessoa feita de gratidão e cicatrizes? O apóstolo Paulo dizia: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Será que a gente pode dizer isso, que trazemos no nosso corpo as cicatrizes, as marcas do nosso caminhar com Deus? A gente vê uma geração de cristãos desistindo muito fácil, muito rápido. Não gosto disso, não quero aquilo. Mas a gente precisa ter claro que o cristianismo não é só um oba-oba, não é só algo que é bom para o meu ego, mas sim aquilo que me traz cicatrizes, marcas do meu caminhar com Cristo. O que você suporta te dá estratégia, mas o que você supera te dá autoridade. Gálatas 6:14 diz assim: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
Verso 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o ser nova criatura. Verso 16, e sobre todos que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Verso 17, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. E Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E para concluir essa parte sobre as marcas de Jesus em nosso caminhar, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que possamos exalar o bom perfume do Evangelho onde quer que andemos. O protocolo é: siga o fluxo. Continue seguindo o seu caminho, na tua fé, na tua crença. Nada vai mudar. Nunca.